Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Agnaldo. Quero aqui gravar esse vídeo para a glória e honra do Senhor. Quero pedir desculpa porque eu já estou muito atrasado com esse vídeo. Algumas dificuldades que eu passei e atrasei um pouco. Peço perdão. Te peço que você preste muita atenção nesse vídeo, que ele traz muitas coisas que vai te ajudar. Eu vou falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja e falar sobre alguma coisa a respeito do anticristo, alguma coisa sobre a grande tribulação. Dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Estamos aí com você, tá? Vamos ver aqui. A igreja, eu sempre tenho pregado que o Senhor Jesus ele vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Porque é assim que a Bíblia diz, muito claramente. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Jesus fez uma promessa muito linda antes dele subir. Ele diz aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo não teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tem muita gente dizendo que a igreja não vai morar no céu com Cristo. Ora, a igreja é a noiva de Cristo. E durante o período do milênio, a igreja vai estar aqui com Cristo. Depois do milênio, depois do juízo final, Cristo vai morar no céu e a igreja vai estar com Cristo por toda a eternidade. Tem muitos outros versículos que provam isso, mas veja aqui, Jesus diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo não teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Cristo não vai morar no céu, não? Então a igreja de Cristo vai morar no céu. O que eu entendo é o seguinte, que Cristo vai morar no céu. E o povo de Israel e outras pessoas, outras nações, vão estar tudo reunido ao reino de Israel e vão morar aqui na terra. Só que numa época que não vai existir mais o pecado sobre a face da terra. Outra promessa gloriosa, Jesus disse que voltarei e levarei e vos recebereis para mim mesmo. O Senhor vai nos receber. O Senhor vai vir entre as nuvens e nos leva antes da grande tribulação. Nós vamos provar isso. E ele diz aqui: para que onde eu estou, estejais vós também. Se a igreja não fosse morar no céu, Jesus não teria dito que ia preparar lugar. Então Jesus foi preparar lugar para a sua igreja. Mas durante o período do milênio, Cristo vai reinar 1000 anos aqui na terra. E aí ele vai reinar com Israel, com as nações que escaparem das coisas, porém não, os reinos o reino está tudo sob o domínio de Cristo. E ele vai reinar 1000 anos com a igreja aqui na terra. Depois do milênio, aí vai ter o juízo do grande trono branco e a eternidade. O arrebatamento da igreja é no piscar de olhos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 51 e 52. É no piscar de olho o arrebatamento da igreja. E eu creio piamente que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Vamos passar para outro assunto aqui, porque tem muita gente dizendo que a igreja vai ver o anticristo. Mas vamos ver se isso é verdade mesmo. A igreja vai ser arrebatada antes da ira. Está lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Aguardando
para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Mas muito bem, muitas pessoas leem esse capítulo aqui de Tessalonicenses, esse versículo aqui de Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e diz que a igreja vai ver o anticristo. Vamos para ver se isso é verdade. Ele diz aqui: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então as pessoas lêem esse versículo aqui e dizem: está vendo? Nós vamos ver o anticristo. Eu quero dizer uma coisa aqui, que 2 Tessalonicenses não fala de arrebatamento de igreja. Mateus 24, versículo 30, não fala de arrebatamento da igreja. Apocalipse 1, versículo 7, não fala de arrebatamento de igreja. Apocalipse capítulo 19, versículo de 11 a 21, não fala de arrebatamento da igreja. E então eles misturam isso daí. Apocalipse, outra confusão que eles dão muito é Apocalipse capítulo 12, versículo 4, versículo 6 e versículo 14, que a mulher vai ser levada para o deserto e tal, então eles dizem que é a igreja, mas não é a igreja, ele é Israel. Mas vamos voltar aqui o nosso texto, a explicação aqui. Então ele disse: isto não acontece. Como é que nós vamos entender esse versículo aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 3? Nós temos que ler o versículo antes do versículo 3. Ele diz aqui, ó: e que a vós outros, e que não vos demoveis da vossa mente com facilidades, nem por perturbação, nem vos perturbeis, que por epístola, que por parábola, por palavras, que por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Agora vamos entender aqui o que é que Paulo está falando. Esse versículo eles estão interligados com o versículo 3 e ele está falando aqui do dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. O dia do Senhor começa na grande tribulação e vai até a segunda vinda de Cristo. É um dia específico, é um dia de Deus. Então, aí Paulo disse que esse dia do Senhor, ou a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação é a segunda vinda de Cristo, Paulo disse que isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o braço do Senhor, e seja revelado e seja revelado o homem do iníquo. Então veja bem, ele não está falando aqui que Jesus vai ver, que a igreja vai ver o anticristo. É tanto verdade porque os versículos que estão para baixo aqui desse mesmo capítulo, ele entra em contradição. Então é uma prova de que a igreja não vai ver Cristo. Agora vamos estudar mais um pouco aqui. Mas você talvez não concorde com isso, mas você vê aqui, ó, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de 7 a 10, ele diz assim: a vós outros que sois atribulados, ao livro juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, e em chamas de fogo toma vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificados nos seus santos e ser admirados em todos os que creem. Esse aqui é na segunda vinda de Cristo, no capítulo 19 do Apocalipse, e o versículo 11, até aquele versículo 14, de 1 a 14. Então, veja bem aqui. Então por isso que Paulo diz, isto não acontece. Isso aqui, Paulo diz que a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo, que é considerado o dia do Senhor, Paulo diz que isso não acontece sem que primeiro seja revelado. Quer dizer,
o anticristo vai ser revelado antes da grande tribulação e antes da segunda vinda de Cristo. Aí você não me acredita. Vamos ver mais aqui para baixo aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 6, versículo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 6 a 8, ele diz: agora sabeis, porém, que eu o detenho, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, ele só irá ser revelado quando? Na ocasião própria. Ele diz aqui: com efeito, o ministério da iniquidade já opera aguardando somente seja afastado aquele que eu detém. Então, há muitas especulações, muitas pessoas comentando, dizendo que não é o Espírito Santo e tal. Quem é que toma conta da igreja? Jesus disse que ele enviava outro Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo, é Deus. Então é ele que eu detém. Não tenha dúvida disso, é o Espírito Santo que eu detém. E o anticristo não será revelado enquanto a igreja do Senhor Jesus está aqui. Eu não estou falando desse complexo religioso, eu estou falando das pessoas que verdadeiramente servem a Deus em espírito e em verdade. Agora, já foram no mês do ano de 2019, eles já fizeram tentativa de fazer a apresentação do anticristo, mas eles não puderam. E a vontade deles é muito de trazer o anticristo antes, mas só que não pode. E então, outra prova aqui, em Apocalipse capítulo 6, versículo de 1 a 2, mostra o anticristo. O anticristo ele se apresenta com o cavalo branco. Capítulo 6, nas aberturas do selo. E você vê aqui, vamos ler aqui. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão, vem! E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiros com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Qualquer dia desse eu vou falar de onde é que vem o anticristo. Então o anticristo é o cavaleiro, é o cavaleiro do cavalo branco no capítulo 6 do Apocalipse. Ele vem primeiro. E o Messias verdadeiro, o Senhor Jesus, ele está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vamos ler até o 14. Vi os céus abertos e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, e está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama-se Verbo de Deus. A seguir os exércitos que está nos céus, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, brancos e puro. Então aqui no final, aqui no versículo 14, ele diz assim, a seguir os exércitos que há nos céus. Ele tem 2 exércitos aqui. Tem os seus anjos e tem a sua igreja. Ele vem vestido com linho finíssimo, porque Cristo já levou para o arrebatamento e agora já vem trazendo para reinar com eles, com a igreja aqui na terra e com Israel. Tem muitos grupos aí, os pós-tribulacionistas, disse que que a igreja vai ser arrebatado até as nuvens, aí depois desce para a terra outra vez. Isso é uma heresia e eles não têm como provar isso. Cristo vai levar a igreja para o céu. Prova disso é que Cristo vai levar para o céu aqui. Eu já li naquele versículo lá em João 14, versículo de 1 a 3, que a igreja de Cristo vai habitar com ela. Cristo leva a sua igreja secretamente e vai trazer ela no final da grande tribulação. Uma igreja já glorificada
e intocável, que vai reinar com Cristo 1000 anos e reinar com Cristo é para toda a eternidade o povo de Deus. Se você ainda não é um servo de Deus ainda, venha para Cristo. Procure estudar as Escrituras. A Bíblia fala claramente, a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Você pode ver lá no capítulo 4, você pode ver até o capítulo 4, que ali a igreja já foi arrebatada. Antes da grande tribulação, a Bíblia mostra de todas as formas, desde o Velho Testamento, que o justo não vai estar aqui na grande tribulação. Ora, se ele não vai deixar nem o anticristo ver a igreja, imagina que Cristo vai deixar o povo dele sofrer o que a igreja já passou durante esses 2000 anos. Quanto que o povo de Deus não sofreu já na face da terra? E o Senhor Jesus, ele vai nos levar. Apocalipse 3, versículo 10, ele diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo para experimentar o que habita sobre a terra. Jesus, ele é fiel e ele vai levar a sua igreja antes. Glória a Deus e muito obrigado.